Capítulo 247, fim da fase de grupos e entrando no top 100. Tradução, Cyber-revisão, Zezin. É verdade que Lin Ming era forte. No entanto, os vários discípulos diretos do Vale dos Sete Mistérios eram simplesmente muito terríveis. Todos estavam no pico da condensação de pulso, um reino inteiro superior ao cultivo de Lin Ming. Não só isso, mas também eram talentos capazes de saltar reinos em combate, eles eram mais fortes do que um mestre intermediário do reino Ouqian. Não importa o quão feroz fosse Lin Ming, era simplesmente impossível para ele atravessar quase 2 reinos para lutar com um mestre intermediário do reino Ouqian. Se fosse possível, isso perturbaria todo o Vale dos Sete Mistérios. Qin Shengchuan disse, foram 20 candidatos selecionados como possíveis campeões. Estes são quase todos os discípulos do núcleo do Vale dos Sete Mistérios, bem como os participantes mais populares com posição elevada nos 10 grupos. Jiang Lanjian também foi escolhido e sua taxa de compensação é 1 hora e 20 minutos. Há também alguém de uma família de cultivo marcial que foi selecionado, Zhang Yanzhao, e sua taxa de compensação é 1,35. Zhang Yanzhao. Lin Ming sentiu que esse nome era alguém familiar. Ele pensou e lembrou que, durante o ocorrido do Salão das Flores do Deserto, um dos lacaios do Ouyang Ziyun mencionou esse nome. Zhang Yanzhao da família Zhang conseguiu alcançar o top 20 na última reunião marcial. Mas, em comparação com os 10 discípulos diretos do Vale dos Sete Mistérios, a diferença era simplesmente muito grande. Desta vez ele tinha praticado por 3 anos e esperava alcançar o sucesso com seu trabalho árduo. Desde que os Vales dos Sete Mistérios começaram a realizar sua reunião marcial, o primeiro lugar sempre foi conquistado por um discípulo do núcleo do Vale dos Sete Mistérios, nunca tinha caído na mão de pessoas de fora. Já era bastante bom que Zhang Yanzhao fosse selecionado como um dos 20 possíveis campeões e poderia obter uma taxa de compensação 1 hora e 35 minutos. Sim. Você disse que fui selecionado como participante de posição elevada, perguntou Lin Ming. Você acabou de ser selecionado como um dos jogadores de posição elevada nos 36 países. Mas, você tem que ficar em primeiro entre todos os discípulos dos 36 países. Existem 7 candidatos escolhidos, sua taxa de compensação é de 1,6. 1,6. Parece que minha taxa de compensação não é tão alta. Eu não devo estar em primeiro lugar, certo? Milímetro. Os que têm o maior índice nos 36 países é o casal de irmãos da Nação da Venerável Graça. Ambos têm um cultivo no nível intermediário do período de condensação de pulso e estão prestes a entrar no nível avançado do período de condensação de pulso. Ambas as suas chances são de 1,2. Nação da Venerável Graça. Porque seus países estavam muito longe, Lin Ming nunca tinha visto esse país e só havia ouvido alguns rumores. Nação da Venerável Graça era um país extremamente misterioso e seu terreno era menor que o do Reino da Fortuna do Céu. No entanto, seu poder era ainda maior do que o da nação Lulu. Lin Ming recordou isso por um momento. Ele sorriu para Qin Shengchuan e disse, Shengchuan, se você quiser ganhar algum dinheiro para comer no Salão das Flores do Deserto, então você pode apostar em mim. Haha. Bem, a verdade é que eu já apostei 20 pedras de verdadeira essência em você. Qin Shengchuan murmurou, um pouco envergonhada. Este era apenas um cenário que ela especularia que aconteceria. Embora Lin Ming possa não ser capaz de se tornar o campeão, Qin Shengchuan tinha fé absoluta que ele poderia facilmente vencer o casal de irmãos da Nação da Venerável Graça. Até agora, Lin Ming ainda não usou sua lança. Após o almoço, a rodada da tarde começaria. A agenda de partidas foi especificamente organizada, não havia grupos que foram sorteados. O raciocínio por trás disso foi para que os jogadores com classificação elevada não se encontrarem nas partidas de grupos e que os artistas marciais de famílias similares seriam colocados o mais longe possível um do outro.
Cada um dos 21 indivíduos do grupo de Lin Ming teve que lutar um total de 15 partidas. Isso foi para que os 30 melhores jogadores de classificações elevadas pudessem evitar encontrar uns aos outros. Lin Ming conseguiu não encontrar Bitingua, Jiang Langen, Ling Sen ou Qin Xingchuan. Houve muitos desistindo das partidas da tarde, de modo que Lin Ming realmente não enfrentou ninguém. Ou seja, até a sua 7ª rodada, onde Lin Ming encontrou um artista marcial intermediário da condensação do pulso, que era seu oponente. Este era um discípulo do Vale dos Sete Mistérios, Sundong. O cultivo de Sundong estava no nível intermediário do período de condensação de pulso e já tinha bons resultados na fase de grupos. Não deve ser muito difícil para ele passar a fase de grupos. Não só isso, mas como um discípulo da facção de refinadores, ele é especialmente habilidoso para se defender e reprimir os artistas marciais de ataque da força da alma. Sundong entrou com muita confiança no palco. Em cima de sua cabeça, um forno grande de 3 pés girava. Você é bem forte, mas não será fácil me vencer. Embora os discípulos da facção de refinadores do Vale dos Sete Mistérios não sejam tão bons em habilidades marciais e métodos de cultivo, mas em termos de poder da força da alma, nossa força é muito superior à dos artistas marciais comuns. Seus ataques da alma são simplesmente inúteis contra mim. Um mestre de refinação e um mestre de inscrição eram basicamente os mesmos, ambos precisavam de controle exato e preciso da força da alma. Sundong era um talento da alma de 5º grau médio e também cultivava uma fórmula de lei de alma desde que era criança para refinar e construir a força de sua alma. O poder de sua força da alma poderia ser imaginado. Haha, estou realmente vendo isso. Embora Sundong não seja muito forte, ele simplesmente é alguém que é capaz de contrariar Lin Ming. Os ataques da alma não devem funcionar contra ele. Eu me pergunto quais outros métodos que Lin Ming ainda tem. É hora deste Lin Ming experimentar o sofrimento da derrota. Eu não posso esperar para ver sua série de vitórias terminar. Lin Ming varreu e derrotou muitos mestres do Vale dos Sete Mistérios. Como havia muitos discípulos do Vale dos Sete Mistérios na audiência, eles naturalmente esperavam que Lin Ming perdesse uma partida, eles simplesmente estavam com ciúmes de alguém que poderia permanecer invicto nas fases de grupos. Sem mencionar, esse jovem que veio dos 36 países. Era como um pobre menino que subia na cabeça de um rei, isso fez as pessoas se sentirem infelizes. Me deixe te mostrar os segredos da nossa facção de refinadores. Universo do tripé estável. Sundong gritou e o pequeno forno preto acima de sua cabeça começou a girar ao vento. Em um piscar de olhos, ele havia aumentado instantaneamente por vários pés. Depois que a verdadeira essência foi enviada no forno, ele simplesmente tinha uma força inimaginável. Poderia até destruir uma pequena colina ou o topo de uma montanha. Lin Ming não se preocupou em prestar atenção a qualquer coisa que Sundong estava fazendo. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma luz negra, a intenção marital Sansara surgiu. Peng! Sundong ficou pálido como se tivesse sido atingido. Como o grande forno de 3 pés no ar perdeu o suporte da força da alma e da verdadeira essência, ele bateu no chão e quebrou os azulejos. Porra, como isso pode acontecer? A força da minha alma é tão forte, como ele foi capaz de me ferir. Sundong pensou enquanto ele respirou fundo, com uma mão contra o rosto para se sustentar. Forno que quebra 10.000 vazios. Os olhos de Sundong brilharam, e o forno preto começou a girar selvagemente novamente. Desta vez, ele só tinha voado alguns metros quando de repente caiu no chão. Os olhos de Lin Ming brilharam novamente com uma luz preta. O corpo de Sundong agitou mais uma vez, então seus olhos perderam todo o foco e ele caiu no chão. Lin Ming vence. Após o anúncio do árbitro, toda a audiência ficou espantada em silêncio. Mesmo o Sundong da facção de refinadores foi derrotado.
Não só isso, mas ele foi derrotado com tanta facilidade. Como poderia ser isso? A derrota de Wang Mu foi surpreendente para alguns, mas isso ainda era um resultado aceitável. O raciocínio para isso foi que a força da alma de Lin Ming era simplesmente monstruosamente anormal e era capaz de igualar a alguém intermediário no período de condensação de pulso. Mas, Sundong era um mestre refinador cujos ataques usavam a força da alma. Como ele também poderia sofrer um destino semelhante ao de Wang Mu? Qual é o tipo de fundo que esse companheiro Lin Ming tem? Muitos dos discípulos do Vale dos Sete Mistérios que estavam assistindo da plateia de repente sentiram calafrios rastejar por suas espinhas. Lin Ming usou sua força da alma para vencer os oponentes um após o outro. Independentemente do cultivo de um oponente ou de sua força de alma, as partidas foram resolvidas no espaço de algumas respirações. Os ataques de força da alma de Lin Ming deram aos que observavam uma sensação completamente mística e insondável. A verdade era que, embora a intenção marcial Sansara de Lin Ming fosse aproximadamente um ataque de alma, não era apenas um ataque de alma. A intenção marcial Sansara nasceu de dentro do coração e era em si um ataque ao coração das artes marciais dos artistas marciais. Se alguém não tivesse um coração firme e constante de artes marciais, seria muito simples para eles se perderem nos 100 sansarais. Mesmo que um artista marcial pudesse ter uma poderosa força de alma, isso não significava que seu coração era firme. Portanto, não seria possível ignorar o ataque da intenção marcial Sansara com uma força de alma forte. A intenção marcial Sansara só podia ser vista por aqueles com quem era usado. Somente essas pessoas poderiam ver os misteriosos segredos dela. Outros achariam muito difícil entender os profundos segredos e verdades escondidas. Quanto àqueles que haviam sido dominados pelas inúmeras visões e imagens, eles rapidamente perderiam a consciência. No final, era difícil dizer exatamente que tipo de ataques tinha sido utilizado. No entanto, neste momento no grande salão, Mu Qinggong percebeu que havia algo peculiar sobre o ataque da alma de Lin Ming. Quanto ao que era, ela só poderia julgá-lo se ela pessoalmente experimentasse um ataque. Este jovem está ficando cada vez mais interessante. Talvez a conversa de Qianyu não fosse tão exagerada quanto eu pensava. Os cantos dos lábios de Mu Qinggong se curvaram. Ela estava feliz por não ter feito essa viagem em vão. A fase de grupos era morna, era muito chato. Simplesmente não houve confrontos entre os verdadeiros pesos pesados. Na metade das partidas, o resultado foi decidido apenas pelo cultivo. Finalmente, Ling Sen e Bitingua estavam a ponto de se encontrarem. Atraiu a atenção de muitas pessoas. Ling Sen, 21 anos, cultivo no início do forjamento ósseo. Bitingua, 19 anos, cultivo avançado na condensação de pulso. Desde o início da partida, Ling Sen ativou seu domínio do massacre. Ele sabia muito bem que Bitingua seria o adversário mais forte que enfrentou até agora. Bitingua ficou um tanto tonto quando a paisagem ao redor dele mudou. No momento seguinte, ele tinha sido transportado para um inferno de sangue. Ele viu as intermináveis rochas cinzentas, bem como os inúmeros demônios que estavam saindo da 9ª camada do abismo. Bitingua sorriu perversamente. Ilusão. Eu sou da facção da ilusão. Da boca de Bitingua surgiu um sorriso. Bitingua apertou as mãos e de repente uma infinita coluna de fogo desceu dos céus. Com o som de combustão rugindo das chamas, esses demônios foram transformados em cinzas. A chama continuava crescendo e aumentando. De repente, a chama começou a quebrar as rochas e até incendiar o céu. Este inferno foi uma ilusão formada por Bitingua. No mundo ilusório, Bitingua era Deus. Peng. O domínio do massacre foi destruído. O rosto de Lin Sen ficou branco como osso. Bitingua sorriu enquanto olhava para Ling Sen. Você não é meu oponente. Buda brilhante de 1000 mãos.
A mão de Bitingua bateu. Logo, inúmeras imagens da mão de Bitingua começaram a formar uma série de fantasmas ilusórios. As palmas fantasmas de Bitingua aumentaram até que começaram a apagar todo o céu. Ling Sen gritou e tirou a espada pesada. A verdadeira essência de seu corpo girou no limite e ele cortou com sua espada em um contra-ataque. Peng! O vento da espada foi quebrado. Os tijolos embaixo do pé de Ling Sen foram transformados em pó. Com um resmungo seco, ele se ajoelhou onde estava. A verdadeira essência em torno de seu corpo havia sido espalhada e ele havia recebido uma ferida pesada. Bitingua vence. O árbitro que anunciou sentiu que não havia nada de incomum nesta partida, o cultivo dos dois era muito diferente. Se Ling Sen pudesse vencer, então esse seria o evento mais chocante em todo o Vale dos Sete Mistérios. Ling Sen perdeu completamente. Não só isso, mas ele nem teve as qualificações para forçar Bitingua a usar suas verdadeiras habilidades. Depois que Ling Sen e Bitingua terminaram, houve poucas partidas que valiam a pena prestar atenção. A maioria dos oponentes de Lin Ming havia desistido. Se continuasse assim, ele passaria facilmente pelas fases de grupos. Bitingua e Jiang Lanjian se classificaram com o mesmo resultado, invictos. Qin Xingchuan estava fora por 2 vitórias. Sua jornada nesta reunião marcial foi interrompida na fase de grupos. Ling Sen venceu 12 e perdeu 3. Seus resultados no grupo 6 o qualificaram para entrar nas próximas etapas. Embora esse resultado tenha sido normal, foi bastante bom se comparado com o baixo cultivo do início do forjamento ósseo de Ling Sen. Foi só porque Ling Sen tinha 21 anos e perdeu os melhores momentos de sua juventude para se cultivar. Sua velocidade de cultivo sempre foi sua fraqueza, foi o limitador que impediu Ling Sen de entrar no topo dos talentos. É o pôr do sol. O relatório deve chegar a qualquer momento agora. No reino da fortuna do céu, a matriz de transmissão de som do Vale dos Sete Mistérios já havia aberto. Havia 36 pedras verdadeiras da essência puras esplendidamente colocadas no disco da matriz. Neste momento, muitas pessoas importantes chegaram ao redor da matriz de transmissão de som. Havia vários anciãos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Taku e outros discípulos importantes da Palácio Marcial dos Sete Mistérios e também vários nobres do Reino da Fortuna do Céu. Hoje era o dia em que a fase de grupos foi concluída, então eles estavam aguardando o relatório chegar.